Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais esse episódio do podcast Somos Todos Mestres. Hoje a gente vai falar de um assunto interessante. Vamos falar sobre medo de viajar com assuntos espirituais, ou até mesmo medo de enlouquecer, né? Muitas vezes, quando a gente começa a ter mais contato com esse tipo de assunto, muitas pessoas têm até um certo medo de se perder nesses assuntos, né? Porque são coisas que não são tão tangíveis, são coisas que a gente não consegue muitas vezes comprovar cientificamente. Então as pessoas têm um pouco de medo de se entregar à espiritualidade, né? E eu tô aqui com a Érica Lima. Oi, Érica, tudo bom? Oi, Joyce. Oi, O pessoal. Jefferson. Tudo bom, Jefferson? Olá, Joicinha. Olá, Érica. Tudo bem, pessoal? Tamo aí, tamo junto. Mais um podcast. Sem enlouquecer, sem viajar. E é isso aí, a gente vai começar a falar sobre esse assunto. Érica, você quer começar então? Sim, Joyce. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, e definindo o nosso tema de hoje. E sempre situações reais, assim, do nosso dia a dia, situações que a gente vivencia e que a gente conversa também com as pessoas que seguem tanto aqui no podcast quanto os nossos canais. A gente traz aqui para vocês, porque o que é legal da gente separar sobre esses assuntos, de trazer a realidade, é porque isso se conecta muito com as outras pessoas que estão do outro lado nos ouvindo, né? Porque eu passei por esse tema, por isso que a gente está conversando e que a gente conversou de trazer aqui hoje. No início, eu estava até comentando pro Jefferson e com a Joyce aqui que quando eu tinha... eu me recordo de mim, assim, com uns 7 aninhos de idade, 7, 8 anos, questionando muito meu pai sobre assuntos espiritualistas. Questionava Deus, questionava se Deus criou a gente, quem criou Deus. Quando eu fiz essa pergunta para o meu pai, essa foi a pergunta que ele não sabia como responder, né? E a forma que ele me respondeu deixou marcas, inclusive. Que ele me disse que não era para eu... Porque antes disso eu já tinha feito outras perguntas, né? E ele ia respondendo as outras perguntas a respeito da espiritualidade. E criança tem muito disso, né? A gente vai entrando a fundo na pergunta, né? E começa os porquês, né, Joyce? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Exatamente. E quando fui entrando mais a fundo e cheguei nesse questionamento, meu pai me respondeu que não era para eu questionar tanto sobre esses assuntos de espiritualidade, porque quem se aprofunda muito nesses assuntos acaba ficando louco. E isso é algo que eu não sabia que tinha me marcado, mas quando eu fui fazer a leitura de aura com a Andréia Peixoto, a gente até já falou dela, ela já gravou com a gente aqui no podcast também, se vocês quiserem ouvir, a gente tem uma entrevista com ela aqui, onde ela explica sobre a leitura, né? Mas quando eu fui fazer a leitura com ela, esse assunto apareceu. Apareceu que eu estava pequenininha, conversando com um homem, e ela citou exatamente a energia desse homem, e na hora eu falei, é meu pai. A energia que ela citava, de exemplos que ela estava sentindo ali daquela pessoa, eu falei, gente, é meu pai. E ela falou que eu estava conversando com esse homem, ela falou, você aparenta ter uns 6 anos de idade, e você tá fazendo algumas perguntas para ele a respeito de espiritualidade e ele tá te respondendo de uma forma que você tá entendendo uma distância muito grande entre você e o espiritual, entre você aqui e a espiritualidade. E isso tá te marcando muito. Você tá entendendo que para você chegar lá, naquele assunto da espiritualidade, que você não é capaz, que existe praticamente quase que um abismo entre você e esse assunto. E foi incrível, gente, porque enquanto ela estava relatando isso na leitura, eu comecei a me recordar exatamente dessa pergunta que eu fiz para o meu pai sobre Deus. Se Deus criou a gente, quem criou Deus? Enfim, esse foi um assunto que a resposta do meu pai me marcou bastante, a ponto de, por mais que eu me sentisse muito inclinada para a espiritualidade, no início do meu processo do despertar, eu sentia muito forte dentro de mim esse receio de me aprofundar demais, esse receio de ficar louca mesmo, esse medo de ficar louca aparecia.
Também sentia um receio, como a gente comentou e até colocou aqui como exemplo, né, como título do podcast de hoje, que é de viajar demais e ficar viajando na maionese e acreditar em qualquer coisa, e, enfim. E isso nunca foi da minha essência, acreditar em qualquer coisa. Até das últimas vidas que eu vi nas regressões com Jefferson, das vidas que foram mostradas lá, né? Sempre fui muito questionadora, sempre quis muito entender o porquê das coisas. Então, são duas coisas que não se casam, que não combinava dentro de mim. Esse receio de viajar demais, esse receio de me aprofundar demais e me perder dentro de mim. E eu acredito que muitas pessoas passam por isso, porque no início do meu processo do despertar é incrível, eu estava comentando isso com o Jefferson e a Joyce também, que nessa época que eu passava por esse receio, por esse medo, o que a gente emana, a gente atrai de retorno. E nessa época eu recebia muitas mensagens de outras pessoas falando exatamente a mesma coisa, que tinha receio de se perder nesses assuntos, tinha receio de entrar demais e perder a sua identidade ali, perder as suas crenças, perder os seus valores e não saber mais no que acreditar e em que focar. E é muito legal quando alguém te questiona algo que você está em dúvida a respeito daquele assunto, que você também está procurando respostas ou que você está procurando ir mais a fundo dentro de você sobre aquilo, porque te faz parar e raciocinar sobre aquilo. Quando você vai responder para alguém, quando você vai falar e conversar com alguém sobre aquele assunto, te faz parar e você realmente pensar o que está dentro de você mesmo sobre aquilo. É mesmo o medo ou é muito mais a vontade de você ir além, de você fazer suas escolhas, suas pesquisas e de aflorar de dentro de você tudo aquilo que ressoa contigo? Esse assunto do viajar demais na maionese, hoje em dia eu vejo muito como a gente olhar e focar para tudo aquilo que vai contribuir para o nosso desenvolvimento. Tem vários assuntos, principalmente hoje em dia com a internet, né? Tem vários assuntos à nossa disposição. Vários temas, inúmeros. Se a gente for parar para querer olhar para todos, ouvir todos e entender todos, uma vida só vai ser fichinha, não vai dar tempo de nada. Mas hoje em dia o meu foco, e isso tudo foi se consolidando muito e esse medo foi deixando de existir quando eu comecei a colocar o meu foco nos assuntos espirituais e espiritualistas, daquilo que eu via que ia me contribuir naquele momento da minha vida. E aí naquilo ali eu focava e focava naquilo que ressoava dentro de mim também. Uma coisa que o Jefferson sempre fala no final dos episódios ou no meio também, mas ele sempre fala muito isso, né? De você absorver para você aquilo que tocou aí dentro. Ressoou dentro do seu coração, absorve. Não ressoou, tá estranho, tá esquisito, deixa de lado, deixa para lá, né? Não precisa ir a fundo em cima daqueles assuntos que para você tá parecendo estranho, que para você tá parecendo viajar demais na maionese. Se tá parecendo para você assim nesse momento, é porque aquilo não é para você nesse momento da sua vida, né? Ou para que aquilo não é mesmo para você nessa existência. É um pouquinho do que aconteceu comigo sobre esse assunto aí da viajada. E você, Jefferson? Bom, eu achei sensacional, né, a tua explanação, né, Eriquinha, foi muito bom, muito mesmo. Obrigada. E eu acho que você falou tudo, porque muitas das pessoas, e acho que talvez que você acabou não falando, mas que a gente falou antes de começar, quando a gente estava pensando no título que você trouxe, sim, que isso acontece muito no início, né? No início do despertar, sim, espiritual. Acho que isso é o que mais acontece inicialmente. E acho que todo mundo já passou por isso em determinados níveis, uns muitos, outros menos. Mas no início é um negócio muito louco, porque você acaba saindo de um padrão, e esse padrão, você estava lá encaixado com os amigos, com a família, com a sociedade, de repente você começa a ter outros tipos de experiência e começa a ver
um tipo de, eu vou colocar entre aspas aqui, realidade diferente, e você começa a achar que você está viajando na maionese, você está ficando meio doido, né? Ou a família começa a achar você meio que estranho. Com certeza. Eu não tive, assim, da parte da minha família, eu não tive muito disso, porque eu não deixei uma abertura para isso. Eu não estava, se tivesse se achando que eu estava doido ou não estava nem ligando, entendeu? Então, nesse sentido, eu não sofri isso da família, porque eu não dei liberdade para esse retorno familiar. Eu fiz o que eu sentia que tinha que ser feito, eu não pedi aprovação de ninguém, eu fiz o que meu coração mandava, e a família aceitou ou não aceitou, aí isso seria uma condição deles, eu não precisava de uma aprovação deles, né? Mas no final das contas eles entenderam o meu despertar, a minha transformação, a minha mudança diária. Isso eu estou trazendo um pouco da minha história, né? Sim. Um pouco minha transição diária de trabalho, trabalhar só com espiritualidade e tal. Então eles absorveram isso tranquilo. Meu pai, de uma certa forma, por mais que seja um católico não praticante de vez em quando, ele gosta dessas coisas assim, meio que sem explicação, adora as histórias de extraterrestres, né? Então ele já tem uma abertura para isso. Há muitos anos atrás a minha mãe trabalhou com o Gasparetto e com a Zíbia também, aqui em São Paulo, na capital, uns 4, 5 anos. Eu ainda era pré-adolescente. Então eles começaram a ter uma abertura maior do que quando eles eram mais jovens, né? Quando era um casal mais jovem, sem os filhos ainda, né? Então, mesmo assim, eles tiveram um pouco de resistência, né, nesse meu despertar, apesar de ter várias histórias mediúnicas, espirituais, quando eu era criança e depois adulto, né? Então, acho que esse lance acontece muito no início, porque no início você está quebrando um padrão social, e até trouxe aqui uma expressão, porque assim, muitas pessoas falam assim, mas você não é normal, né? Você não é normal, Joyce, você não é normal, Érica, você não é normal. Mas assim, o que é normal? O que é normal? Tem até um conceito de ser uma doença, né? Você buscar a pessoa, falar que ela é normal, né? Que você até fala que é normose, isso, né? Uma denominação da doença da normalidade, né? Puxa, o que é ser normal num planeta com quase que 8 bilhões de espíritos, com inúmeras etnias, raças, formas de vida, né? É tipo quase que utópico. O que é normal? É um padrão que a sociedade coloca, que você tem que ser assim, 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 e se você não se encaixa em um desses modelos que a sociedade criou, então você é anormal, você não pode fazer parte dessa sociedade. Entendendo assim com uma visão mais ampla, que a gente tem tanta diversidade no mundo, né, em tantas as frentes, que como que você vai encontrar algo que seja padrão, se tudo é basicamente diferente, cada indivíduo é muito particular. Então, eu acho que é meio louco viajar na maionese, ser pirado, é você querer você ser normal. Querer ser normal do quê? Então, acho que uma dica muito importante para os nossos amigos e amigas que acompanham aqui o Somos Todos Mestres, é ver o que ressoa internamente. Eu sei que isso pode parecer clichê, mas, gente, não é clichê, isso é real, tá? Então, se os pais, eles não pensam dessa forma, sei lá, se seus amigos não pensam dessa forma, respeite os seus amigos, respeite os seus pais, que não pensam como você, porque você pensa diferente, você sente diferente, cada um pensa, sente diferente, mas também se respeite. Não busque ser como seus pais, não busque ser como seus amigos.
por mais que exista uma pressão, por mais que você, de repente, não tenha tanta fibra espiritual, né, ou de personalidade para segurar o tranco. Porque, gente, você se bancar não é para qualquer um. O que a gente fala aqui, todos os programas que a gente coloca, são formas de levar, de algum jeito, essas mensagens que a gente coloca das nossas experiências, das nossas qualidades, das nossas falhas, das coisas que a gente passou dificuldade, para vocês encontrarem isso dentro de vocês e vocês, com o autoconhecimento, poder fazer uma história diferente na vida de vocês. Né? Então, eu acho que esse lance de viajar é importante também para que você realmente, às vezes, está viajando. E você está assim, tendo dificuldade para se encaixar com outras pessoas, mas não é só porque você é diferente, porque às vezes você está colocando viajada na maionese, mas isso precisa uma autoavaliação, discernimento, porque às vezes pode acontecer. Gente, tudo bem, somos diferentes, tem 1 milhão de, sei lá, infinitas possibilidades de se viver e pensar e reagir, agir, mas a gente precisa ter um bom senso. Precisa, muitas vezes, colocar o pé no chão, porque a espiritualidade, sem dúvida, é uma das coisas mais importantes. Eu gosto de dizer que, de uma certa forma, é a coisa mais importante, porque nós somos espíritos. Estamos vivendo mais uma encarnação como humano. Então, nós estamos momentaneamente como humanos, mas nós, em origem, somos espíritos. Então, na teoria, a espiritualidade é a coisa mais importante, porque nós somos espíritos. Porém, nós estamos na matéria. Então, assim, vamos dar um exemplo. A matéria agora é a coisa mais importante. Não dá para você ficar aí se fugindo da questão da matéria, porque você vai estar uma encarnação inteira aí precisando comer, beber, ir no banheiro, dormir, trabalhar, pagar a conta, sei lá o que seja. Então viver, tem muita né, gente... Jefferson? Oi? Viver, né? Isso, viver na matéria, é o que tem para hoje. Nós encarnamos, é o projeto, é o plano, é o que a gente tem que fazer hoje, viver. E viver é uma arte, e não é para qualquer um. A gente pode ter, e não é fácil. Quantos desafios nós temos? Então, é importante, muitas vezes, essa viajada, que eu acho que também acontece, é a pessoa diante do desafio da vida, que é muito grande, a pessoa acaba meio que dando uma fuga. Ela acaba meio que escapando, e aí ela opta, diante da diversidade, do grande desafio de se ter uma encarnação inteira, uma vida muito complexa, com milhões de coisas para serem feitas, a pessoa acaba viajando, ela acaba indo para fora, e ela pira na espiritualidade e joga aquilo, a espiritualidade, como uma fuga e não vive. Que também foi o que agora a Joyce acabou de falar, ela não acaba vivendo. Só que aí, tudo bem, é uma opção, é um direito da pessoa e cada um faz o que quiser da vida, da encarnação. Só que depois disso lá, depois que desencarnar, vai fazer falta. Vai ter que voltar e vai ter que viver a matéria. Então, faça aí uma avaliação, sempre, como Jesus dizia, orai e vigiai, sabe? Fica aí policiando, de certa forma, às vezes, para você ver quando que você está viajando e está fugindo da lição de casa. Eu acho que tem muito disso, da piração. E aí, você pira muito e esquece da vida, esquece de viver. Esse é o maior projeto, é o maior desafio do espírito, que é viver. Tá? Quer concluir a encarnação bem? Viva a encarnação. Se você deixou algumas arestas aí, fica para a próxima, na próxima você vai corrigindo esses detalhes, mas tem que viver. Sei lá, olha um pouquinho aí do que eu achar. E você, Joicinha, o que você... Seu olhar, assim, meiguinho, tudo... Meiguinho, mais ou menos. Meiguinha, né? Antes da Joyce falar, eu quero comentar aqui ao vivo e a cores o que eu falei antes. Pra Joyce, é até meio
complexo de entender esse tema de hoje, porque eu falei que, inicialmente, lá no início do Despertar, a gente passa por esses assuntos. E a Joyce o tempo todo assim, com um olhar assim, como? Hein? E aí eu falei com ela, falei, Joyce, deve estar difícil para você compreender esse tema, porque para você as coisas aparecem e você fala, é isso. Aí aparece outro assunto espiritual ou espiritualista, né? A Joyce, é isso. Eu falei, Joyce, mas como assim? Você não acha demais isso, não? A Joyce, não, menina, isso faz muito sentido pra mim. Assim mesmo. É muito interessante, né? Porque cada um tem uma experiência diferente. Eu achei muito legal a Erika compartilhar a experiência de vida dela, né? Quando ela era criança. Porque realmente as experiências que a gente tem quando criança marcam muito o nosso inconsciente. E aí tem essas consequências na fase adulta, né? E diferentemente da Erika, nessa mesma fase, né, que você falou que se lembra com 5, 6 anos, nessa fase, os meus pais estavam numa busca espiritual. E eu sempre fui muito consciente, assim, das coisas, muito questionadora também, e esses assuntos sempre me interessaram muito, porque eu tinha muitas experiências espirituais quando era pequena, então isso tudo me fascinava demais. Mas assim, eu não tinha conhecimento ainda, eu era muito pequena. E o meu pai começou a ter muitas dessas experiências, ele contava muito para minha mãe e eu ouvia aquilo fascinada. Mas eram até experiências um pouco negativas. E aí ele foi procurar ajuda. E aí ele achou um centro espírita na época. E eu super interessada, imagina, 5, 6 aninhos, super interessada, pedi para meus pais que eu queria ir junto, que eu queria ver. E aí a gente começou a frequentar esse centro espírita, que foi maravilhoso, porque um dos rapazes que trabalhavam lá auxiliou muito meus pais, principalmente meu pai que estava nessa busca, né, para aquelas coisas que estavam acontecendo com ele, e eu só ficava ouvindo ali, então eu fui absorvendo tudo aquilo, e de repente isso me marcou de uma forma, assim, de uma forma mais natural, né, sobre esses assuntos espirituais, então eu fui tendo aquilo desde pequenininha. E aí, por consequência disso, meu pai começou a estudar muito sobre espiritualidade, comprava livros. Hoje a biblioteca do meu pai é uma coisa, assim, enorme, né, de livros, assim, espiritualistas, não só de espiritismo kardecista, né, que meus pais são espíritas kardecistas, mas de outros assuntos, né, também, relacionados a extraterrestres, enfim. Então eu sempre tive muito contato com isso, e por isso que a Erika falou, né, ela falou do medo desses assuntos, eu fiquei um pouco assim, mas eu entendo, porque realmente, a princípio, quando a gente leva uma vida mais terra, né, que nem o Jefferson estava falando, mais trabalho, mais rotina, é óbvio que vai causar estranheza e um certo medo esse tipo de assunto. Você começa a entrar muito nisso, de repente você pode se questionar, poxa, será que eu tô me perdendo aqui? Né? Isso é muito lógico, né? Acontece com muitas pessoas. O medo que eu tinha no começo do meu despertar era de que as pessoas achassem que eu estava ficando louca. Eu sabia que eu não estava, que aquilo estava vindo muito natural para mim, eu estava entendendo. Mas eu tinha medo de compartilhar aquilo que estava acontecendo comigo, as pessoas acharem que eu era louca. Inclusive na família, por mais que meu pai e minha mãe tivessem essa abertura maior, eu estava mudando meu estilo de vida, eu ia sair do trabalho, eu queria mesmo mergulhar na espiritualidade, né, fazer disso o meu meio de vida. E eu tive um certo receio até de contar para eles, né, e a princípio eles ficaram um pouco assim, assustados, né, quando eu falei que eu ia sair do trabalho, eles ficaram me olhando assim, mas tem certeza, filha? É esse o caminho mesmo que você quer? Eles ficaram receosos também, né. Depois acabaram vendo que foi tudo indo de uma forma assim, leve, né, tudo foi se encaminhando, mas eu tinha esse medo, né, de que as pessoas achassem que eu estava louca, tanto que eu não compartilhava nada com ninguém. Chegou um momento que eu me sentia sufocada mesmo, e inclusive a abertura do meu canal foi exatamente, a princípio, né, foi exatamente para compartilhar tudo isso que estava acontecendo dentro de mim, essas experiências que eu tinha. Foi uma forma assim, até terapêutica para mim, né, de expor essas coisas, de compartilhar. Me fez muito bem, porque aí eu comecei a ver que não era só eu. O retorno que eu tinha era, nossa, imenso. As pessoas falam, nossa, Joyce, isso acontece comigo, que bom que acontece com você. Eu não tô louca. Eu não tô ficando louca, tá acontecendo mesmo. Que bom que você também passar por isso.
Então, é muito bom, assim, quando a gente encontra o eco, né? Mas eu acho que o que o Jefferson falou, que tem essa parte também, né, do escapismo, eu acho que é muito importante, porque é uma tendência minha, inclusive. Como eu vivo muito esse lado espiritual, muitas vezes eu deixo o terra, né, a vida aqui um pouco de lado, e eu tenho sempre que me cobrar, né, e manter esse equilíbrio. Eu tô vivendo uma vida aqui na Terra, então eu não posso esquecer das coisas daqui, das rotinas, né, então é uma coisa que eu tô sempre tendo que ver, para não ficar demais no espiritual e não esquecer aqui do terra, né? Então acho que esse equilíbrio é muito importante a gente manter. É bom a gente ter essa noção do espiritual, de conhecer, de estudar, de se conhecer, isso é de suma importância, mas a gente também não pode esquecer da nossa vida, das coisas mundanas, né? Inclusive diversões, a gente pode se divertir, a gente tem que se sentir bem. Não é que, eu vou virar um guru, eu vou virar um monge tibetano, não vou poder fazer mais nada. Não, não é isso. O importante é ter esse equilíbrio mesmo, né? Essa balança bem equilibrada ali, para que você consiga viver as duas coisas de uma forma equilibrada. É isso. Sabe o que eu sinto hoje a respeito desse assunto do equilíbrio, de viver esses dois lados? Para mim, hoje, o que tem feito muito sentido é aplicar a espiritualidade na matéria, na vida. Até quando você fala da diversão. Porque a espiritualidade que eu vejo hoje em dia é algo divertido, é algo bom, não é algo ruim, não é algo penoso. Não é algo como as religiões passavam né, décadas e décadas e centenas de anos de tipo, é doloroso, agora. É penoso. Até agora ainda tem isso, né? Tem. É doloroso, é penoso. Você tem que ficar ali no cabresto. E você tem que ficar ali sendo levado. Não, hoje em dia eu vejo a espiritualidade de uma forma tão prazerosa, tão gostosa, tão feliz. E é aplicar isso na nossa vida, né? Eu acho que assim, o lance mesmo, e para mim, bate muito com o que a Érica falou, e a Joyce faz até um mix disso agora, nesse finalzinho, que o nosso grande desafio é você viver a matéria. Por exemplo, principalmente quem trabalha com a espiritualidade. Então, eu observei nas minhas regressões, né, nas minhas encarnações passadas, que para mim o meu desafio eu venho, eu encarno e eu, desperto a espiritualidade. Isso é recorrente, é da minha essência, eu, espírito, não o Jefferson, espírito. E eu pude observar isso no meu tratamento, para mim mesmo. E qual é o meu grande desafio? É viver a matéria. Então, eu também tenho que me policiar para eu não viajar, para não ficar, mas não viajar das coisas que eu estou vendo, sim, para ter discernimento, para ter pé no chão, mas para não ficar vivendo só a espiritualidade. Exatamente. Então, eu olho isso para mim, eu vejo que esse é um grande desafio da minha história, porque essa minha encarnação inteira, eu ficava pensando, não, eu tive experiências quando era criança, eu via entidades, espíritos quando eu era até uns 5, 6, 7 anos, eu tinha projeções astrais, minha família não sabia direito o que era isso, eu também não sabia, fui saber depois comparando com as experiências que eu tinha quando eu era criança, mas eu comecei a observar que quando eu penso nessas condições da vida na matéria, para mim é muito desafiador conseguir viver o dia a dia. E deixar um pouco assim, bom, tem que fazer as coisas, é assim mesmo, como a Jéssica falou, as coisas mundanas, e isso é a principal coisa quando o espírito está encarnado, porque senão ele não estaria encarnado. Então tem muitas pessoas que acham que isso, e quantas vezes eu já achei isso, que isso era besteira, que tudo isso era, sei lá, secundário, mas não é secundário, aí tem toda a lição de casa. É verdade. É desafiador olhar para isso e você olhar e falar, eu sei que isso é secundário, mas é prioritário, que eu não vou ficar aqui essa encarnação inteira, mas isso aqui é fundamental para que eu possa progredir como ser humano e principalmente como espírito. Então, é um grande desafio
e o escapismo, a fuga, muitas dessas pessoas acabam fugindo por causa que não conseguem lidar, não conseguem dar conta com essa realidade momentânea, né? Porque isso aqui é uma realidade momentânea da nossa passagem, ela é muito desafiadora. Então, eu posso ser repetitivo aqui, gente, mas eu vou falar novamente que a reencarnação não é fácil. Tá? Tem muita gente aí que fala, por isso que a gente tem tantos casos de depressões, sei lá, suicídios, sabe, tristezas, conflitos. Estar encarnado é um grande desafio. E até mesmo o desafio de poder viver as coisas com felicidade, com leveza, como a Érica falou. Sabe, você está numa religião, essa religião está detonando você, você está se sentindo triste nessa religião, então não tem nada a ver com você essa religião, você sai fora, entendeu? Vai para outra coisa, vai para uma doutrina, ou vai para uma filosofia, ou não fique em nenhuma religião. Faz você mesmo a sua conexão, onde que você se sinta leve, onde você se sinta verdadeiro, se sinta conectado, sei lá com qual nome que você possa dar, mas você vê o parâmetro de você estar se sentindo feliz. Se você não está feliz, você não está no lugar certo, qual que seja. Você está no relacionamento, se o relacionamento é uma droga, você não está bem, então tem um problema muito grave aí, sendo com você ou com outra pessoa, ou o que você escolheu. Então, pega aí esse viajar, faz um balanço e vê, cara, você está feliz? Ou, homem ou mulher, está feliz? Então, usa como parâmetro a sua felicidade. Para você não estar vivendo uma encarnação, a encarnação já é desafiadora, e você ainda não está feliz vivendo a tua vida, então não vai ser legal, entendeu? Faz a mudança enquanto há tempo. E não fuja, encare. Bom, sei lá. Não sei. Eu só anotei um assunto que me veio enquanto vocês falavam, que é o medo de viajar, ele nos limita muito a viver a experiência, a se entregar numa experiência. Então, para quem está buscando mais assuntos, mais experiências espirituais, espiritualistas, fica muito atento a essa questão do medo de viajar na maionese, medo de se entregar, porque vai te limitar, sim, na entrega e a viver esses processos que estão aparecendo para você. Isso aí, Érica. Ótimo. Então é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado do assunto, tenham se identificado de alguma forma. Compartilhem com pessoas que vocês acham que de repente tem esse medo, né, que passam por isso, tá bom? O site é o www.somostodosmestres.com. Deixe seus comentários por lá, perguntas, sugestões de vídeo. E é isso aí, gente. Muito obrigada, um beijo no coração e até o próximo episódio. Você, Eriquinha. Pessoal, um beijo enorme para cada um de vocês que nos ouve, nos assiste aqui. Nós somos só gratidão a cada um de vocês. Um beijo. Até a semana que vem. Pessoal, muito legal estar aqui com vocês mais uma vez. A gente fica muito feliz com os comentários que vocês colocam. Isso dá mais motivação para a gente fazer os nossos programas aqui. E a gente se vê no próximo podcast aqui no Somos Todos Mestres. Tamo junto. E Joicinha, fica com a gente, vai. Fica junto com a gente, vai. Vai dar certo, vai dar certo. Tchau, tchau, gente. Tchau.